Olá, meus queridos. Então, hoje, né, dando continuidade à frente B, a gente vai falar, então, de duas geopolíticas, a geopolítica hídrica e do petróleo. Então, nesse vídeo a gente vai falar do petróleo, no outro vídeo ali a gente vai falar sobre a hídrica ali. É interessante, as duas não são necessárias, obviamente. Uma complementa a outra, mas elas são independentes. Independe a ordem que vocês forem ver os vídeos. Mas é interessante ver os dois, para a gente ter uma ampla ideia dessas discussões geopolíticas, certo? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar do petróleo. Eu acredito que todo mundo aí saiba a importância do petróleo. Não que por quê, muitas vezes, mas sabe que tem. Então, vamos tentar entender qual que é essa importância, né? Então, primeiramente, o que é petróleo? Né? Então, bem, nos últimos tempos, se algum recurso natural pode ser comparado à água, que aí na outra aula a gente vê ali toda a importância da água, esse recurso é o petróleo. Mas a gente precisa dele para viver? Não precisa de nada. Mas ele vai ser muito importante para o nosso meio de vida atual. Né? O petróleo é o que, então? É um combustível fóssil. Então, lembrar que ele é formado ali através da decomposição de sedimentos, né? E muito tempo aí de intemperismo, aí, pressão, temperatura, né? Diversos fatores, que aí se forma, então, esse óleo preto, né? Então, petróleo. A ideia original seria essa mesma, né? Então, né, que possui diversos modernos, principalmente o de combustível mesmo. Né? O petróleo vai virar principalmente a gasolina e vai virar o diesel, que vão ser dois combustíveis aí fundamentais durante muito tempo. A gente está tendo, em alguns lugares, a substituição pelo etanol, mas em alguns. A gente aqui no Brasil já tem um pouco mais forte o álcool, né? Mas aqui, devido à plantação de cana e tudo mais, os Estados Unidos também tem outros estudos, outros etanóis sem ser de cana-de-açúcar, mas em geral o álcool ainda não é tão assim popular no mundo. A gente vai ter outros combustíveis, como a energia elétrica, né? Mas ainda não tem toda essa fama. Então, um dos principais é a gasolina e o diesel. Né? Para qualquer que seja o seu uso, a gente não pega o petróleo e põe, né? A gente não pega ali o petróleo, extraímos o petróleo e a gente joga ali bonitinho dentro do carro e o carro sai andando aí todo feliz. Não. Ele precisa, né, depois da sua extração, a primeira, a sua extração, obviamente, tem que tirá-lo. Ele normalmente não está. A gente vai ter lagos de petróleo, a gente vai ser tudo subterrâneo. E a gente vai precisar do refino, um trabalho ali, que a gente vai ver já bonitinho como funciona, para que o petróleo vire alguma coisa útil, porque o petróleo mesmo é inútil. Né? Não serve para nada. Só para fazer sujeira mesmo. Perfeito? Então aqui, olhe como é o processo de refino. A gente aquece o petróleo, vai ter a reação química, está ali na fornalha, olhem só a temperatura a cerca de 400 graus Celsius. E o petróleo aquecido passa então por uma torre de destilação, que aí vai ter, né, para cada torre, vai ter, em geral, o processo químico que se tem é da concentração de carbonos. Mas eu não vou me adentrar muito, qualquer coisa, conversem depois com os professores de química de vocês. Mas então, né, a gente vai ter aí, né, conforme a gente vai subindo, diminuir a temperatura, obviamente, faz muito sentido ali devido à pressão. E aí em cada uma vai sair alguma coisa. Então a gente vê lá o gás refinado, a gasolina, o querosene, o diesel, óleos e resíduos. Esses resíduos vão servir até, né, como para virar piche, depois para virar querosene. Tudo isso vem do petróleo, olhem que interessante. Então, lembrar desse processo de destilação. A gente não precisa ser muito a fundo, a gente vê que é um esquema bem simples. Mas lembrar que o petróleo bruto, que nada nos serve. Então, é passar aí pela fornalha, aquecer e destilar aí o refino do petróleo. É interessante que, por exemplo, no caso do Brasil, principalmente o petróleo originado do pré-sal, que é uma grande reserva brasileira de petróleo, a gente não refina, a gente não tem tecnologia para refinar, porque não é também não é simplesmente botar, ele tem todo um processo, um estudo para também a gente não simplesmente aquecer, pegar fogo tudo, porque o petróleo, como um bom combustível, ele é inflamável, então ele precisa ser aquecido de maneira correta. Mas a gente não tem tecnologia para refinar o petróleo do pré-sal. Então, o que acontece é o quê? A gente acaba exportando ele bruto, que sai muito mais barato porque não passou por esse processo, né, do refino. Então, olha que interessante. E a gente acaba comprando o que a gente precisa. Então, a gente acaba não saindo muito ali na vantagem. Interessante seria se a gente vendesse e
refinasse aqui, porque a gente não ia tentar lucrar em cima da gente, nosso mesmo. Pelo menos seria a ideia. Perfeito? Então, esse processo aí do refino do petróleo, tem uma ideia aí. Não precisa saber muito bem como funcionam as coisas, mas da concentração, obviamente, que a gente consegue ter uma ideia. O gás é lá em cima, e aí quanto mais pesado vai ficando, né, quanto mais bruto, vai ficando mais para baixo. Perfeito? Ótimo. Então, né, então a gente vai ter a importância do petróleo se dá então pelos seus derivados e os seus usos, né? Já que estima-se, a ONU estima que cerca de 60% da energia do mundo, que a gente produz no mundo, vem do petróleo e dos seus derivados. Então, queima de combustíveis fósseis, né, as indústrias geotérmicas, o combustível mesmo dos carros e tudo mais, muito ainda que se usa é o uso desses combustíveis. E é interessante o quê? Que o poderio econômico atualmente está aliado com a produção. E produção industrial, produção de serviços, exige muita energia. E aí necessita o consumo de energia. Então está aí a importância do petróleo. Agora mesmo, a gente não está usando energia para ver essa aula, né? Estou usando energia da minha casa para a internet, depois para enviar essa aula para o YouTube, né? A energia, né, que também da luz elétrica que eu uso no meu quarto, seja para o uso do computador, seja para iluminação. Então, só esse simples processo da gravação de uma aula, olha só, né, a energia aqui muito presente. Para a internet chegar até em casa também necessita de energia. Então, olhem só que coisa. Então, imagina o processo muito mais complexo, o quanto que não necessita, não é mesmo? Então, é isso. Então, aí, como a gente ter dinheiro é produzir, e produzir é gastar energia, então a gente vê a importância da energia e logo a importância do petróleo. Então, a gente tem essa dependência do petróleo. A questão, só muito importante, é que o petróleo é algo finito. Em algum dado momento, não vamos ter mais petróleo. A gente vai ter que esperar para que ele seja produzido novamente. E esperar não vai ser 2, 3 anos. São alguns bons milhões de anos para que tenha o acúmulo de sedimentos. Esse acúmulo de sedimentos, então, né, sofra ali pressão e temperatura e vira alguma coisa de verdade. Bem, no Oriente Médio, a gente vai ver que vai se concentrar cerca de 30% da produção mundial de petróleo, que vai ser então a maior região produtora do mundo, porque aí ele vai estar bem distribuído até em alguns aspectos. Né? Bem, e aí o Oriente Médio vai criar a OPEP, algo muito importante para a gente ver, que vai ser a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Não vão ser só países do Oriente Médio que vão fazer parte. Que visa controlar a produção e o preço do petróleo. Porque também, se um país produz muito, cai o preço do barril. Se vende muito barato, também. Vai comprar tudo ali do mais barato, vou ter que vender mais barato o meu. Então, meio que é um cartel, onde eles ficam ali falando, a gente vai ter ali vocês podem vender, obviamente, não vai ser tudo tabelado, mas vai ter um limite de preço mínimo e um limite de preço máximo, para que não afete os outros países. Então, visando mesmo isso, é uma dessas práticas que, ao pé da letra, não são tão interessantes, mas para quem está fazendo é super. Né? E a OPEP, além de ser do Oriente Médio, tem outros países na África, e aqui no caso da América, a Venezuela, então controla cerca de 44% da produção de petróleo e 80% das reservas mundiais descobertas, obviamente, que como do fundo, são partes subterrâneas, né? A gente tem que descobrir o petróleo, não necessariamente a gente conhece onde ficam todas. Né? E antes da OPEP, a gente tinha um outro cartel, que era que a gente chamava de 7 irmãs, que eram 7 empresas que controlavam grande parte da produção petrolífera no mundo até a década de 60, que na década de 60 é quando surge a OPEP. Vão ser 5 americanas, e olhem só os nomes, a gente conhece praticamente todas, né? Que é a Exxon, Mobil, a Chevron, Tessac e a Gulf. Para quem ainda segue Fórmula 1, vai ter muita familiaridade com isso. Uma britânica, a BP, a British Petroleum, também, né, muito famosa. E a holandesa, que eu acho que é uma das mais famosas aqui, que é a Shell, que aqui a gente tem bastante também. As outras não chegam tão forte com o nome, mas a Shell a gente tem postos de gasolina da Shell. Então eram as 7 irmãs, essas 7 empresas, que controlavam a produção petrolífera.
Elas ainda continuam, têm grande presença no mercado, porque as 7 ainda existem, porém, não são tão fortes devido a parte do OPEP fazer a mesma coisa, era um cartelzão, né, de controle ali da produção petrolífera. E a gente vê também o centro, né, Estados Unidos, Inglaterra e Holanda, então também ali um centro do mundo dito desenvolvido, do mundo capitalista. Bem, as práticas são iguais, mas a gente vai até acabar entendendo porque existe a OPEP, por ser uma região, porque a OPEP vai se centrar no Oriente Médio, na África e, né, na Venezuela, aqui na América do Sul. Então é uma descentralização dessas 7. Não que a OPEP seja algo correto, mas é complicado. Então aqui os países da OPEP, então a gente vê ali, né, Arábia Saudita, né, a gente tem aqui, não, então os países do Oriente Médio, a gente vai ter os Emirados, aqui diversos países. A gente tem a Venezuela, a gente vai ter também a Líbia e a Argélia, a Angola, né, diversos outros países, mas a gente vê aqui que é no mundo dito subdesenvolvido, no mundo colonial, né, não no mundo, o mundo que foi colonizado. Lembrar que a OPEP, então, a OPEP, as 7 irmãs, desculpa, era Estados Unidos, Inglaterra e Holanda. Então, olha só que pouquinho. Aqui ainda a gente tem uma descentralização, mesmo que não seja dos serviços mais corretos. E observem, né, então, as maiores reservas de petróleo, né, como nesse ponto aqui, ó, até o quinto são todos os países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes. E depois vem a Venezuela, que faz parte da OPEP. Né? O Brasil aqui, né, como 15º, sem considerar então essas reservas do pré-sal, a Tupi, a Júpiter e a Carioca. Né? Então, mas aí aqui os países, né, da OPEP, aqui mais uma vez em vermelho, mas a gente, em roxinho, mas a gente vê aí como eles são fortes. Né? Os Estados Unidos vem aqui, mas olhem só a diferença, né, da Arábia Saudita, por exemplo. E a Arábia Saudita é uma grande aliada dos Estados Unidos no Oriente Médio. Né? Os outros ainda têm certos problemas com os Estados Unidos, né? Vai ter diversas invasões pró-democracia. E a gente vê também como a evolução do preço do petróleo, né, ela é crescente, né? Então olhem só como, né, na década de 70 o barril do petróleo valia, né, custava $1,80 e hoje vale mais, né, aqui na dado de 2011, mais que $100. Então, literalmente, multiplicou por 100. É um lucro muito grande, né, um aumento muito grande. E que os diversos conflitos e as crises vão ser muito por conta do petróleo. Então, vamos ser a guerra do Yom Kippur, né, que vai ser a primeira guerra contra Israel. Né? Olhem só os conflitos derrubando, né? Então acontece a invasão, derruba o preço do petróleo, tem uma crise financeira na Ásia, cai o valor do petróleo, a invasão do Iraque que vai subir, porque aí vão começar a controlar mais forte, né? Em 2003, a produção de petróleo, e a Primavera Árabe, que foi um momento aí de abertura democrática ali dessa região, que também ali alavancou o preço. Então a gente vê aí como a nossa economia é dependente do petróleo. E não, o advento tecnológico e o surgimento de diversos outros países no panorama mundial, no sentido, né, de importância, por exemplo, a China nos últimos anos anda despontando, assim como o Brasil, né, o México também, e isso vai também, a gente começou a consumir mais petróleo, porque antes ficava ali muito no mundo dito desenvolvido, e hoje está mais aberto, né, então a gente começa a ficar mais acirrado a essas disputas econômicas, então também a necessidade de petróleo. Então não vai ser agora só os Estados Unidos que precisa do petróleo. São vários e vários países. Então os Estados Unidos agora vai ter mais concorrentes para comprar mais petróleo, para comprar petróleo. Então a gente vai ter diversas intervenções geopolíticas, né, das grandes potências devido ao controle do petróleo, como a gente vai ter na União Soviética com o Afeganistão e nos Estados Unidos aí o Oriente Médio como um todo. A gente vai ter, né, diversos conflitos aí que até hoje existem. Principalmente aí entra também muito o contexto de Israel, só que é uma discussão mais futura. A Europa também influenciando muito na Líbia e o trato com a Rússia, porque a Rússia tem, né, controla os gasodutos que chegam para a Europa, né, que é muito importante ali na parte do aquecimento europeu. Então, o lido também da Europa com a Rússia, às vezes não é mais sério,
devido a isso, porque aí a Rússia vai lá, corta o fornecimento e a Europa, né, entra numa crise muito tremenda. Perfeito? Então a gente viu aí a importância, espero que a gente tenha entendido por que é importante o petróleo e como é complexo essa relação, ainda mais porque é um recurso finito que um dia vai acabar, ainda mais a gente cada vez mais aumentando o nosso consumo dele, né? Uma vez queimado, não volta a ter petróleo. Então, na outra aula ali, vocês podem ver sobre a geopolítica hídrica. Então, mais uma vez, os dois não são independentes, porém elas são aulas complementares. Perfeito? Então, ficamos por aqui e semana que vem continuamos os nossos estudos em geografia. Um forte abraço a todos e até mais.